Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As últimas eleições promoveram a maior renovação do Congresso dos últimos 30 anos. A Câmara dos Deputados será renovada em 47%. Em 2014, a renovação foi de 43% das cadeiras. O Senado, que trocou 2/3 de seus integrantes, teve uma renovação de 87%. Mas o mais importante foram as mudanças partidárias. E é sobre tudo isso que o Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar com os deputados Tadeu Alencar, líder do PSB de Pernambuco, e Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. Deputados, eu estava vendo alguns escritos aí sobre democracia. A tradição nos países democráticos é que a maior bancada tenha cerca de 40% dos votos. Aqui no Congresso, não é a maior bancada, o PSL, mas foi o partido que teve o maior número de votos válidos nessas últimas eleições. Eles tiveram 11% dos votos. A gente hoje funciona com 25 partidos dentro da Câmara dos Deputados, vamos passar a ter 30 partidos funcionando aqui dentro. Como é que vai ser a governabilidade de quem quer que seja o presidente da República? Deputado Passarinho. Bom, eu acho primeiro prazer estar aqui com o Tadeu, com você. E dizer que a dificuldade vai aumentar. Você tem essa condição de ter os partidos se criando no Brasil de qualquer forma, e você sem nenhuma restrição, agora a cláusula de barreira começa a fazer alguma restrição, e você com o regimento que foi feito ainda do bipartidarismo. Então nós precisamos, primeiro, adequar o regimento da casa, para que a casa possa funcionar, porque da maneira como você falou, com 30 partidos funcionando aqui dentro, por mais que alguns possam, na cláusula de barreira, não ter tempo de liderança e outros tempos destinados aqui durante a sessão, vai ser inviável você aprovar, você andar com alguma coisa, pela polarização que está chegando no segundo turno. Nós chegamos no segundo turno com 2 candidatos que estão polarizando, esquerda e direita. Então, você, seja lá quem for eleito, você vai ter uma oposição muito forte também dentro da casa. Então, para que você possa que isso ande, nós precisamos adequar o nosso regimento a essa quantidade de partidos. E na outra, na reforma política que nós começamos a fazer e precisamos continuar fazendo, nós precisamos fazer com que o número de partidos diminua e que nós possamos agregar, fazer federações, fazer fusões de partidos, ideologicamente, de uma maneira mais consistente, e que a gente possa diminuir esse número de partidos para dar essa condição de legitimidade. Como você falou, como que um partido que pode eleger o presidente da República tem no máximo 11% dos votos. Quer dizer, esse partido é que vai representar a casa, representar o Congresso. Então, há uma dificuldade realmente, o Brasil está começando, essa reforma política não são fáceis de fazer, porque elas mexem com a vida dos partidos, mas acho que nós precisamos, a cada legislatura, continuar desenvolvendo, mexendo e ajustando essa reforma para que a gente possa ter partidos mais sólidos e com maior representação política. Como é que o senhor vê esse resultado, esse Congresso dos próximos 4 anos, deputado Tadeu Alencar? Um prazer estar aqui com o meu colega, o deputado Joaquim Passarinho, mais uma vez aqui na TV Câmara. A gente vem discutindo isso durante toda essa legislatura. É impossível o Congresso Nacional funcionar bem e o Poder Executivo também cuidar de tentar aplicar a sua agenda, a sua pauta, aquilo que tenha se comprometido com a sociedade e com um Congresso que tem essa quantidade de partidos. Nós discutimos em várias comissões de reforma política desde 2015 a necessidade de promover algumas alterações. A gente não conseguiu avançar o quanto seria necessário, mas teve 2 pontos que eu penso que são muito influentes em tornar esse ambiente com maior governabilidade. Um deles é exatamente a menção aqui feita pela cláusula de desempenho. Não é propriamente uma cláusula de barreira, porque a cláusula de barreira retiraria a possibilidade do exercício parlamentar. O que a gente fez foi instituir de modo progressivo a exigência de que os partidos devam ter um determinado percentual de votos e distribuído determinadas bancadas, as suas bancadas por um determinado número de estados, para que tenham acesso a tempo de televisão, funcionamento parlamentar, que é a liderança, os funcionários da liderança, o assento no colégio de líderes da Câmara
e o acesso ao fundo partidário. Na hora em que essa cláusula chegar lá em 3%, que talvez, se não me engano, em 2030, nós vamos ter aí realmente esse ambiente bastante saneado, porque é impossível você funcionar com essa quantidade de partidos. É mais fácil hoje você criar um partido político do que viabilizar a propositura de um projeto de lei de iniciativa popular. Só essa informação já dá conta de que a criação de partidos no Brasil virou um grande negócio. E é por isso que foi um avanço importante, embora ainda instituindo uma cláusula pequena nesse momento, mas até 2030 nós vamos ter efetivamente uma redução expressiva do número de partidos. E se a gente associa a isso a proibição das coligações proporcionais que vão vigorar a partir de 2020, é outro ingrediente importante para que a gente tenha efetivamente um fortalecimento dos partidos que realmente represente um pensamento da sociedade brasileira. Além desses partidos que tem aqui, você tem mais meia centena sendo criados, ou pelo menos solicitada a sua criação no Tribunal Superior Eleitoral, o que mostra que, aliás, esses partidos podem até existir, mas não penso que existam tantas correntes de pensamento na sociedade brasileira que devessem ter essa representação aqui dentro do Congresso Nacional. É uma disfuncionalidade, o partido que teve o maior número de votos agora no primeiro turno para as eleições congressuais, que ele tem apenas 11% do total de parlamentares da Câmara. Isso significa que nós vamos voltar a ter uma tensão muito grande a cada agenda, a cada projeto que seja colocado em votação. É uma negociação penosa. Seja quem for o próximo presidente da República, vai negociar com um universo enorme de lideranças, às vezes com pequenas bancadas ainda, o que faz com que esse chamado e tão decantado presidencialismo de coalizão, de fato, ainda vai vigorar por algum tempo, o que torna o ambiente da negociação política e da governabilidade um ambiente de muita instabilidade e também de negociações que nem sempre são aquelas republicanas que interessam ao interesse nacional. Eu estava olhando as novas bancadas, o Congresso se tornou um lugar de partidos médios. Né? Partidos que eram muito grandes diminuíram, partidos que eram um pouco menores, apesar da expressão política, cresceram. Então, os dois candidatos à presidência da República, o PT tem 56 deputados, foram eleitos, o PSL 52. Quer dizer, qualquer que seja o presidente, ele vai ter uma base que chega em torno de 10% do Congresso. Depois a gente vai ter o PSD, do deputado Passarinho, com 34 deputados, o PSB com 32. Democratas, PSDB e MDB, Democratas e PSDB 29, MDB com 34, o PP com 37. Quer dizer, como vai ser essa negociação? Acabaram os grandes partidos. Com certeza. É um novo momento. O que o Tadeu falou, essa coalizão que se acaba montando, né? Você vai ter que montar aí 10 partidos para conseguir governar, você acaba tendo essa promiscuidade nessa negociação, infelizmente. E eu acho que durante esse governo vamos participar disso. Né? Vamos ver que um governante, seja ele qual for, ele vai ter que se juntar aí pelo menos 10, 15 partidos para poder ter condição de governabilidade ou de estabilidade dentro do Congresso. Né? E como sentar com 15 partidos? Como negociar isso? Isso é muito difícil. Então, eu acho que nós precisamos realmente continuar essa reforma. O Tadeu falou há pouco, a eleição do ano que vem já traz a novidade da impossibilidade de coligações. Isso nós vamos ter uma redução muito grande de partidos, porque as pessoas vão ter que migrar para os partidos, se unir para poder se eleger, mas ainda neste Congresso e ainda nesta presidência da República, seja qual for o presidente que se eleger, não vai ter muita dificuldade de negociação, porque, como falou, 30 partidos, ou mesmo que nós temos aí 24, 25 com lideranças, imagina a própria casa que tem no colégio de líderes, né, uma norma de que se fazer a aliança, você senta com 24, 25 líderes para decidir uma pauta. Você precisa de um dia inteiro de discussão, quase, né, para decidir a pauta de votação. E aí, quando dois partidos ainda não concordam com aquela pauta, aí tem obstrução e a gente não vota nada. Então, se você pensar que 10 partidos, se os líderes pedirem para falar, você acaba não tendo sessão.
Então, é muito difícil você lidar com a casa e com o governo com essa quantidade de partidos. A nosso grande desafio, acho que vai ser ainda aprimorar a reforma política para que a gente possa aglutinar esses partidos por forma ideológica, por forma de concepção, para que a gente possa realmente diminuir esse número e a gente possa ter uma representação mais condizente, não é com o Brasil, acho que com o mundo, né? Eu acho que o Brasil é fora da realidade, é fora da curva do mundo inteiro. E não é a existência de partido, né? É partido que possa ter a sua representação na casa. O partido ele é uma agremiação de pessoas, ele pode ser formado. Nos Estados Unidos, nós falamos em democrata e republicano, mas existem outros partidos nos Estados Unidos. Né? Mas, como eles não têm a representação, não têm a representatividade necessária, acaba se falando apenas em 2 partidos. Lógico, não queremos voltar para o bipartidarismo, mas nós precisamos ter mecanismos de fazer com que daqui para até 2030 no máximo, nós possamos, talvez aí 10, 12 partidos seria o ideal para que o Brasil pudesse conviver com uma democracia mais estável. A gente continua essa conversa daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre os rumos do Congresso depois das últimas eleições com os deputados Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, e Tadeu Alencar, líder do PSB de Pernambuco. Deputado Tadeu Alencar, existe uma certa satanização quando a gente fala em negociação política. Né? Ficou muito feio a gente falar em política nos últimos anos, parece que é sempre uma coisa muito ruim, que é sempre um toma lá da cá. Todas essas expressões que ficaram assim... criminalizaram a política. Quando a gente fala em presidente negociar, como é que o senhor acredita que isso deva se dar e que necessariamente, diante dessa fragmentação que a gente está vendo, vai se dar? Quer dizer, necessariamente precisa ser o tomar lá da cá? É possível se negociar em torno de pontos de governo? Perfeitamente. Eu acho que essa criminalização, uma parte dela é em razão dos erros da própria política. Em 2013, nós ali vimos claramente uma manifestação de grande indignação da sociedade com a corrupção, com a falta de eficiência dos governos. Depois de 5 anos, nós não melhoramos nem numa coisa nem noutra. As pessoas viram estarrecidas uma corrupção sistêmica que praticamente capturou o Estado brasileiro. Então, a política é a arte da negociação. Não deveria nunca indignar que se precisasse fazer mediações, porque é exatamente o ponto onde você procura convergências de modo a viabilizar um consenso mínimo. O Brasil precisa voltar a crescer, precisa de ter consenso. Nós passamos 2 anos agora, os polos extremados, tensionados o tempo inteiro, isso não deu nada ao Brasil. Nós esperávamos muito ter agora uma legislatura onde a gente pudesse discutir essa reforma política, uma reforma tributária que pudesse tornar o sistema mais simplificado, menos burocrático, mais progressivo, porque no Brasil você tem uma carga tributária elevada, mas ainda por cima ela é mal distribuída. Os bancos não pagam imposto de renda no Brasil. E às vezes você tem um peso muito grande em cima dos tributos indiretos, onde o pobre paga muito mais caro do que o rico paga, porque paga a mesma coisa por 1 quilo de feijão, de arroz. Então essa mediação é algo fundamental na política, essa criminalização, uma parte dela ela é absolutamente, tem que ser repelida pela classe política, porque é na política onde as decisões são tomadas. Foi a política que legou ao Estado brasileiro uma Constituição cidadã, um judiciário independente, um Ministério Público autônomo, que é responsável por uma das grandes inflexões dos dias em que vivemos, que é a Operação Lava Jato. Quem deu isso foi a política, inclusive a lei aprovada aqui na Casa da delação premiada. Então nós não podemos aceitar. Quem exerce a política de forma republicana não pode aceitar essa criminalização. Ao mesmo tempo, nós precisamos juntar os bons que estão em quase todos os partidos para a gente se dedicar àquilo que o Brasil está precisando nesse momento. Como é que a gente ajuda o Brasil a voltar a crescer, gerar emprego, o setor produtivo sufocado, com a sensação de sufocamento pelo Estado brasileiro, que tem uma relação com o cidadão, uma relação autoritária. Basta você precisar de um documento de qualquer repartição pública que você se sente um nada. Você é submetido a uma via crucis horrorosa. Então, eu acho que a mediação ela é necessária. Nós ainda vamos passar, inclusive por conta disso, a falta de maiorias consolidadas, mas a mediação é necessária, deve se dar em torno daquilo que o Brasil precisa. Quem quer que seja o presidente da República, e eu espero que não seja o Bolsonaro,
por aquilo que ele significa, não por causa dele, mas pelo que ele significa, pelo ideário que a vida inteira defendeu. Mas independente de quem seja, nós vamos fazer uma pressão para que a gente se dedique àquilo que o Brasil está precisando nesse momento. E o principal desafio, além dessas reformas, é ajudar o Brasil a voltar a crescer. Nós não aguentamos mais 2 anos da forma como estivemos durante o governo Temer. Deputado Passarinho, sempre houve uma questão da representação no Congresso, da subrepresentação, né? O Brasil é um país diverso, é um país com maioria de mulheres e o Congresso de maioria de negros, e o Congresso não representa essa realidade. O senhor acha que nessas eleições a gente avançou? As mulheres hoje partiram de menos de 10%, nós somos 15% no novo Congresso. Como é que o senhor está vendo está acompanhando o Brasil? Eu acho que o Brasil está lento ainda nisso, né? Eu acho que é uma representação de aumento de 50% na área das mulheres. Já em uma eleição é algo significativo. Lógico, ainda muito pouco, né? Mas é por falta dessa participação, acho, da população na política, né? Por causa dessa satanização, né? As pessoas se afastam da política, né? E há uma frase que diz que quem não gosta de política está fadado a ser governado por quem gosta. Então nós precisamos entender, a população precisa entender que ela precisa participar, não só da eleição, mas dos momentos, olhar o seu representante, o que faz, participar da votação, né? Interagir nas redes sociais conosco, o nosso voto, cobrar a nossa participação, cobrar a nossa representação, que não foi delegada. O problema é que nós passamos numa sociedade que nós temos 25% talvez de abstenção. Se você somar com brancos e nulos, 30% da população não expressou sua vontade, não foi para a urna expressar o que queria, né? Qual é a sua tendência. E talvez no segundo turno agora seja maior ainda essa abstenção, chegando a quase 40%, segundo falo. Quer dizer, como é que eu posso exigir de uma sociedade que não está querendo participar? E ela vai cobrar de como? Dizer, se ela não escolheu, se ela não opinou, ela tem que entender que alguém vai se eleger com a opinião dela ou não. Então, melhor que seja com a sua opinião, com a sua participação. Então, eu acho que a sociedade, a partir da Lava Jato, a partir desses problemas todos, que não é um problema de um partido só, a corrupção não está num partido, a corrupção está numa classe dominante durante algum tempo de vários partidos, né, que se achou que poderia fazer tudo, né? E hoje nós estamos com a Lava Jato, com outros mecanismos, tentando trazer isso a limpo, e a gente possa fazer uma política limpa, uma política decente, né, para que só tenha essa saída. Nós só transformamos a sociedade através da política, não tem outra maneira. Então, se a sociedade entender isso e vier participar, vier para dentro, e talvez você tenha uma relação muito direta nessa eleição de pessoas, não partidos, mas pessoas que foram eleitas, né? As pessoas não estão votando mais em partidos, estão votando em pessoas, a gente possa melhorar um pouco essa relação. Essa relação precisa ser melhorada com o cidadão, com o eleitor, que ele passar de ser apenas um eleitor, mas ser um cidadão, participando de todo o processo, saber o que nós estamos fazendo nessa casa, cobrando do governo, cobrando dos seus representantes, mas para isso ele precisa participar, né? E aí, com essa participação, eu acho que a representação feminina, a representação de minorias, elas aumentam com responsabilidade, tá? Não só aqueles que defendem cotas, porque eu acho que nós precisamos ter uma representação, né? Não adianta eu abrir cota para isso ou para aquela minoria se essa minoria não participa, né? Não participa por vários motivos, por políticas públicas, certo? Nós precisamos mexer nisso. Nós precisamos fazer com que essas representações possam vir de maneira que venham representando, né, uma boa parte da sociedade. Volto a dizer, eu acho que a política é a arma de desenvolver a nossa sociedade, de modificar a nossa sociedade. Agora, precisamos do acompanhamento, precisamos da participação da sociedade cada vez mais na vida política e não apenas na eleição. Ele não pode ser chamado apenas para opinar na eleição. Então, o deputado Passarinho estava falando dessa questão de votarem em pessoas e não em partidos. A gente discute exatamente o oposto aqui, né, das pessoas entenderem o programa dos partidos. Eu queria saber, a gente viu nessas eleições um grande número de candidatos que pediu o voto pessoal. A gente observava nas campanhas, você fala, mas o que essa pessoa está propondo? E aí você só via a pessoa falando dela mesma, vote em mim. Quer dizer, o eleitor, ele votou em pessoas e a campanha política foi curta, né? Foi de 45 dias. Houve espaço para discutir propostas. O senhor falou aqui da reforma tributária, da reforma política, de questões que hoje são nacionais. O senhor viram espaço, tempo para discutir isso com o eleitor? Sim. Eu acho que essa campanha ela foi curta, mas ela também se deu mediante uma plataforma de comunicação que permite você potencializar
as suas propostas, as suas ideias. Você grava um vídeo ali e, ao mesmo tempo, dissemina de maneira instantânea por centenas e milhares de pessoas. Eu acho que isso ajudou enormemente. Eu mesmo fiz vários vídeos falando dos privilégios, da mudança, da necessidade de mudança do perfil do Estado brasileiro, da questão econômica. Eu não me conformo que a gente passe, muita gente assim, ignora completamente a necessidade de um debate responsável sobre isso. Nós fomos contra a reforma da Previdência, por exemplo, mas pela forma como ela foi colocada, imposta de cima para baixo, é um tema que nós obrigatoriamente nós vamos ser obrigados, necessariamente vamos ser obrigados a discutir. Se o brasileiro está vivendo mais, é óbvio que isso tem um impacto na sustentabilidade do sistema previdenciário do Brasil. Mas não dá, a democracia dá trabalho, precisa de diálogo, um diálogo honesto. Se a gente precisa envolver todos os segmentos e se cada um for responsabilizado por dar uma cota de sacrifício segundo a sua capacidade de sacrifício, todo mundo topa. Mas não dá, às vezes, uma proposta que, às vezes, bem intencionada, ela é imposta, então, sem discussão, sem debate com a sociedade e, ao mesmo tempo, distribuindo de modo arbitrário e, às vezes, penalizando exatamente aqueles que deviam ser protegidos, como os mais pobres e os mais vulneráveis. Você veja o limite de gasto. É óbvio que a gente tem um compromisso com a responsabilidade fiscal, que é o que aponta essa PEC do limite de gasto. Só que por 20 anos, eu disse várias vezes ao ministro Meirelles, eu estava como líder do PSB na época, de ministro, a proposta é boa, o remédio é bom na dose errada. O Brasil tem vulnerabilidades enormes, não pode ficar 20 anos com os investimentos públicos comprimidos. Então, por que não fazer um debate mais sereno, mais ponderado, onde você avance alguma coisa, mas ao mesmo tempo também envolva setores da sociedade que só tiveram uma oportunidade, que foi se colocar contra uma ideia boa, na dose errada terminou gerando uma tensão enorme, e no caso da Previdência terminou não aprovando uma proposta que pudesse ser um consenso mínimo, que deveria ser aplicado em muitas situações no Brasil. Deputado Passarinho, para a gente encerrar, o senhor sentiu espaço para discutir os problemas do Brasil na campanha? O eleitor estava interessado nisso? Nós temos que tirar um pouco essa mística de que a campanha só dura 40 dias. A campanha dura o tempo todo. Quem está na campanha, está no mandato, tem que fazer 4 anos de campanha. Quem quer entrar no mandato tem que também começar bem antes. Ele não vai esperar 40 dias para fazer campanha, né? Então, essa ideia de que a campanha é curta, eu parto que nós não precisamos fazer isso. Eu acho que nós precisamos ter nossas ideias, nossas posturas. Eu, por exemplo, tenho comentado, foi uma eleição talvez a mais difícil da minha vida, porque com a questão financeira. Nós aprovamos o fundo eleitoral, eu fui contra, fui alguém que brigou aqui para não aprovar o fundo, porque sou contra o dinheiro público em campanhas. E agora? Quando chegou o recurso financeiro eleitoral, eu não recebi. Não aceitei receber o fundo eleitoral. Trabalhei só com recursos próprios de arrecadação de parentes e amigos. Então é difícil e dê espaço. Então, mostra que nós temos espaço para uma eleição sem grandes fortunas, sem grande dinheiro. Tem espaço para que a gente possa fazer. Se você tiver uma comunicação nessas plataformas, nas redes sociais hoje forte, você tem espaço para fazer uma política séria, né, comprometida com a sociedade, com os pobres, com desenvolvimento, com a geração de emprego e renda, com essa distribuição de renda, com esse pacto federativo que é importantíssimo que nós podemos fazer. Norte e Nordeste sofremos com isso, sofremos com essa desigualdade que nós precisamos resolver. Ou seja, há espaço para que a gente possa fazer uma política limpa e a sociedade está ansiosa por isso. Nós estamos tentando ainda aprender como nos comunicar com ela, mas eu tenho certeza que há espaço para que a gente possa virar essa página do Brasil e fazer uma política mais limpa e mais séria. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência.